Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é Meire do Instagram Meire na Web. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar de sinusite e alergias. E para isso eu convidei a doutora Gabriela Meira, que é otorrinolaringologista. Então agora eu vou aproveitar e vou falar um pouco do histórico da parte do trabalho da doutora Gabi. É otorrinolaringologista formada pela Escola de Ciências da Santa Casa de Misericórdia em Vitória, Espírito Santo. Também fez residência médica pela Universidade Estadual de São Paulo e fez trabalhos comunitários no exterior, aqui nos Estados Unidos. Então ela fez parte de Fellow da Universidade da Emory, aqui em Atlanta. Fez também pela Universidade da Flórida, na cidade de Gainesville, e na Universidade de Oxford. Oi, doutora, boa noite, tudo bem? Meire, tudo Boa bom? Tudo certinho. noite! Saudades! Muitas saudades, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Muito Eu obrigada é que mesmo. agradeço. Eu é que agradeço. Eu sei que é difícil, né, com um bebezinho pequeno, consultório, então com o filhinho, então assim, o marido também muito ocupado, né? Um abraço aí pro doutor Bruno, tá? Muito obrigada, Então, viu? doutora, é um prazer enorme tê-la aqui no Meire na Web. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu sei que você domina muito bem, que é falar sobre sinusite e alergias. Antes da gente dar início às perguntas, gostaria de falar alguma coisa. Eu até já fiz uma introdução aqui do seu trabalho, mas fique à vontade para fazer uma apresentação para as pessoas que estão entrando, tá? Por favor. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço muito. Eu acho que é um tema muito relevante, porque acomete uma grande parte da população, né? Tanto a sinusite como a alergia do nariz, a rinite, acomete de uma forma geral uma boa parcela da população. Então, eu acho que é um tema muito bem escolhido, parabéns pela escolha. Eu espero que eu possa esclarecer de uma forma clara um pouquinho do que são essas duas doenças, né? Do que são essas patologias. Só isso. Muito bom. Então, podemos começar com a sinusite? Podemos. Então, o que é sinusite? Porque às vezes eu observo o seguinte, eu, por exemplo, eu tenho muita dúvida se é sinusite, se é alergia. Então, assim, vamos esclarecer que as pessoas também que estão nos assistindo possivelmente devem ter a mesma dúvida que eu tenho. Então, porque existem muitos nomes, né? Muitas coisas. Então, assim, vamos começar a definir, doutora, o que é sinusite, assim, o básico, para a gente poder compreender até chegarmos na parte da alergia. Então, vamos lá. Nós temos o nariz, né? Que essa parte começa nessa parte central. E nós temos 8 seios paranasais. O que são seios? São buracos no osso, né? Então, quando a gente vai se desenvolvendo na vida, vão crescendo buracos mesmo, né? Ar dentro do osso. Isso é chamado de seio paranasal. A sinusite, ela é inflamação dos seios, ou seja, da mucosa que reveste esses orifícios. Já quando a gente fala de rinite ou da alergia, ela é uma coisa mais da mucosa nasal mesmo, e não dos orifícios paranasais, né? Nós temos 8 seios, 2 maxilares, 2 frontais, 2 etimoides e 2 esfenoides. Nossa. A confusão, ela existe. A confusão, ela existe porque são doenças que podem surgir uma atrás da outra. Então, você pode começar com uma alergia nasal e isso depois, com o inchaço do nariz, o buraquinho que drena do seio para o nariz fica obstruído. E aí começa a juntar inflamação e secreção dentro do seio. E aí isso é uma sinusite. Por isso, uma alergia do nariz, uma rinite, pode desenvolver uma sinusite. E daí vem a confusão, né? Assim, a dificuldade de estabelecer. Será que eu tô só com a inflamação do nariz? Ou será que eu já tô com a inflamação do seio do nariz, né? Dos seios paranasais? Então é importante descobrir, além da forma da doença ser um pouco diferente, né? Dos sintomas serem um pouco diferentes,
A localização também é diferente da doença em si. Começa pela localização. Perfeito, porque assim, da forma que você explicou, fazendo, né, colocando os pontos, então dá para a gente compreender por que é que um chama sinusite e a outra coisa é... Então a alergia é a mesma coisa que a rinite? A rinite, ela é a inflamação do nariz, dessa mucosa nasal, do início, né, do nariz. A mucosa pode inflamar por vários processos. Um deles é o alérgico. Perfeito. Então, assim, uma das causas, né, é a rinite alérgica, a alergia. A rinite alérgica, ela é a inflamação do nariz causada pela alergia, muitas vezes. Perfeito, e a alergia por si só... Quais são os tipos? E a alergia... Desculpa, Ney. E a alergia do nariz, o que ela é? Ela é uma reação exagerada. O que é o alérgico? O alérgico, ele reage muito, ele inflama muito com uma coisa que seria pequena. Então, quando você é exposto ao pólen, à poeira, no lugar de você fazer uma reação pequena, você faz uma reação grande em cadeia. Isso é a alergia do nariz, né? É a reação alérgica. É uma reação exagerada. E ela é constitucional. Normalmente a alergia, você nasceu com ela e você não vai deixar de ser alérgico. Você vai ter um controle. Mas a alergia, ela vem do próprio organismo da pessoa, da reação exagerada que o próprio organismo faz. Então, assim, você já nasce com alergia. Você só vai, ao longo dos anos, tratar esse processo, né? Assim. Você pode nascer com alergia ou você pode desenvolver a alergia ao decorrer de uma vida. Como uma alergia a uma comida. Você pode não ter uma alergia a camarão hoje e pode você ter uma alergia para frente, né? Ao passar dos anos. Mas o que a gente acredita atualmente é que tenha um fator genético, um fator constitucional da pessoa para desenvolver essa alergia. Entendi. E lógico que o fator ambiental contribui bastante, né? No caso da alergia. Quanto mais exposto a coisas que podem causar alergia, mais fácil você apresentar sintomas da alergia, da rinite alérgica, né? Da inflamação do nariz. Perfeito, doutora. E quais são os tipos de sinusite que existem? Porque a gente ainda está ainda no ponto da sinusite, né? Depois a gente passa para a gente. Então, assim, quais os tipos de sinusite que existem? Eu já tenho aqui alguém já perguntando alguma coisa, mas pode ir falando que eu vou vendo aqui as perguntas, tá? Tá bom. Então, falando de uma forma geral, vou falar das duas principais, que tem outros 2 tipos, mas vou entrar depois nesse assunto. Tem duas formas que são a mais comum, que é a sinusite aguda e a sinusite crônica. A sinusite aguda, normalmente ela vem depois de um quadro de infecção viral ou bacteriana ou após uma crise de rinite, como eu expliquei no início. Então, ela tem uma secreção nasal purulenta, dor de cabeça, pode ter febre em algumas situações especiais, mas não é o comum. Em geral, a sinusite não dá febre. O quadro viral, sim, pode dar febre, mas em geral a sinusite não dá. Dor de cabeça, pressão na cabeça, secreção gotejando atrás da narina e da garganta, tosse. Normalmente começa com um quadro, por exemplo, se começou com um quadro viral, então aquela secreção ela ainda tá rala. Aqueles 5 primeiros dias, a gente considera que é ainda quadro de infecção nasal, mas não sinusite. A partir do 5º dia de uma infecção viral, pode desenvolver uma sinusite aguda, porque fica tão inflamado o nariz que a secreção não drena, e aí o acúmulo de secreção causa mais inflamação nos seios paranasais. E isso é chamado de sinusite. Essa é a aguda. A crônica, ela é a inflamação dos seios paranasais que já duram 2 a 3 meses, varia de acordo com a literatura, né? A sinusite crônica,
ela tem uma queixa mais morosa, né? Uma queixa mais lenta. Normalmente ela é uma secreçãozinha atrás da garganta que incomoda, uma dificuldade de sentir cheiros, entupimento e obstrução nasal, pode ter uma dor de cabeça, mas não é uma coisa tão aguda, não é uma coisa tão forte, tão sintomática como a aguda, né? Que ocorre ali logo depois do quadro infeccioso. Então, essas são as duas principais. As outras duas são a crônica agudizada, que é quando você tem já uma sinusite crônica e faz uma sinusite aguda em cima da sinusite crônica, e a aguda recorrente, que é quando você tem vários episódios de sinusites recorrentes ao longo do ano. Né? É isso, basicamente. Interessante, então quer dizer, doutora, então são 4 tipos, então, de são sinusite. 4 tipos básicos. Básicos, né? Tá, então, assim, a pessoa pode... Né? Tá, o paciente pode começar com um e depois progredir para um outro? Aguda, pode. Uma sinusite aguda, se o processo inflamatório for intenso, ele pode obstruir o seio e levar a uma sinusite crônica. Sim, e pode evoluir de um para o outro. Olha, eu vou fazer uma pequena pausa para a próxima pergunta, porque tem uma pessoa aqui, a nossa amiga Rita Fernandes, que mora aqui em Atlanta, que fez um elogio aqui à doutora Gabriela. A Rita, como eu, somos amigos, né? Da doutora Gabriela e do doutor Bruno, quando eles estiveram aqui em Atlanta. Então, Rita Fernandes, seu recado está dado, tá? É um prazer também para mim reencontrar a doutora Gabriela. Um beijo muito grande para Rita. Morro de saudade de vocês e do tempo que a gente teve ali. Foi um grande aprendizado e um grande convívio com amigos muito queridos. Muito queridos. A gente continua com saudade, tá? Nós também. Então, vamos agora então falar um pouquinho de alergia. O que é alergia? Eu acho que até você já começou a introduzir um pouco, mas vamos esclarecer mais aqui para as pessoas o que é realmente alergia e quais os principais causadores de alergias. A alergia ela é a reação exagerada à exposição de um alérgeno. Então, você esteve exposto ao pólen, ao ácaro, e o organismo faz uma reação aumentada. A gente fala que é uma reação em cadeia. Então, uma célula vai avisando a outra célula e isso acaba liberando substâncias que fazem coçar, espirrar, escorrer o nariz de uma forma exagerada. O corpo está reagindo de forma exagerada àquela coisa estranha que está sendo exposta ali. O organismo, não é parte do corpo, no organismo. Isso é a alergia. É isso, né? Então, os sintomas são basicamente esse. Coça olho, coça nariz, coça ouvido, coça céu da boca, coça garganta. É isso. É difícil, porque às vezes, né, esse processo de alergia, para quem é alérgico, às vezes, assim, tem um dia muito difícil, né? Porque às vezes, dependendo do que a pessoa faz no seu trabalho, você ficar com o nariz correndo, né, doutora? Assim, tem que realmente procurar um médico, tem que tratar, né? Tem que tratar. Saindo um pouco aqui das perguntas, as pessoas usam muitas formas de tratar, mas ainda é recomendável que se vá ao médico, né? Porque nunca se sabe de onde que vem essa alergia, como você citou, pode ser do pólen, pode ser de pelo animal, né? Tem várias do ácaro. Então, tem assim várias coisas que podem causar essas alergias. E quais as doenças mais alérgicas, assim, mais frequentes, assim, alérgicas, assim, que deixam realmente, precisa de um tratamento assim mais longo? O que causa mais alergia? É isso a assim, pergunta? Isso. Os principais são esses que a gente citou, né? O ácaro, eu acho que ele assim, vem como como se fosse o número 1. Número 1, né? O ácaro, a própria poeira, a poluição, produtos químicos, né? Desde de limpeza, né? Até produtos industriais. E o pólen, a gente vê mais esse tipo de alergia
a pólen em locais de clima temperado. Então, aí em Atlanta a gente vê muito. Na Europa, em Atlanta, mas no Brasil, em climas mais tropicais, as estações elas não são tão bem definidas. Então, como as estações elas não são muito bem definidas, não tem essa coisa aflorada, e não tem essa diferença tão grande, né? E a gente tem um ar que é poluído em muitos aspectos. Então, a gente vê mais uma alergia proveniente de poluição das indústrias, por exemplo, do ar, do que propriamente dito da natureza. Mas em lugares como Atlanta, em que isso é bem definido, as estações do ano são bem definidas, a gente vê bastante alergia ao pólen. Nossa, assim, esse assunto é tão importante que, por exemplo, para nós que moramos aqui em Atlanta, a gente percebe o seguinte: a primavera é uma das estações mais esperadas do ano, né? A gente quer ver tudo florido, mas junto com a primavera vem esse pólen, né? Para explicar um pouquinho, né, doutora, para as pessoas que têm, acho que não sei se todo mundo sabe o que é, mas esse agente que chama polínica, né? Como é que chama aí no Brasil? O pólen. É pólen mesmo. É a mesma. É a mesma coisa. Então, e os carros aqui, em cima dos carros, eles ficam verdes, amarelos. E, a gente não tem isso aqui, né? Gente, olha, vocês não querem imaginar o que é o pólen aqui nessa cidade. Então, assim, não sei qual que é o pior, se é a poluição aí, se é o pólen aqui. Assim, por exemplo, assim, o que eu mais escuto aqui nessa época, doutora, é as pessoas falando assim, você pergunta, e aí, você tá bem? Se não fosse esse pólen, se não fosse a minha alergia. Então, tá entendendo? É uma coisa que realmente aflige a população. Mesmo quem não tem, reclama. Mesmo muito regional. É extremamente regional, né? Então, realmente, aí, a gente lê nos livros, e quando eu morei aí, evidente que a gente sabe, é muito frequente, e é porque a estação é muito definidinha. Então, assim, é primavera, você consegue, rapidamente você nota a diferença do clima, das flores mesmo. Então, assim, é muito diferente. Aqui no Brasil, essa diferença ela é menor, porque tem flor quase o ano todo, muitas vezes. Certo. Então, a flutuação ela vai muito mais aqui, por exemplo, o que eu sinto de cidade para cidade, dependendo da poluição, do número de indústrias, do que propriamente dito das estações. Lógico, no inverno é mais frio, né? Um pouco mais frio. Então, você tem mais infecção da via aérea superior. Né? Então, você vê mais infecções por vírus e bactérias, porque as pessoas ficam em lugares mais fechados, né? A circulação acaba sendo em um lugar mais fechado, então lógico que você também vê mais proliferação de vírus e bactérias, e de alergia também, mas não é tão nítido, não é tão presente como é aí em Atlanta ou na Europa. Ou na Europa, né? Então, existe realmente um remédio, assim, existe um bom remédio para um tratamento, assim, que a pessoa vai ficar bem quando tem alergia? Ou é uma coisa que você tem que estar sempre cuidando? Existem vários tratamentos para alergia. Né? Eu gosto de falar assim, que inicialmente o principal tratamento, ele costuma ser do ambiente. Então, você não estar exposto é o principal passo. Então, evitar o ácaro com protetores antiácaros em travesseiro, em colchão. O travesseiro, em geral, não pode ter mais... A gente evita ter travesseiros com mais de 2 anos. Evitar o ambiente poluído. Evitar os produtos de cheiro forte, de uso domiciliar. Sabão em pó. Porque tudo que é pó entra muito fácil na via aérea, assim como o pólen. Então, por isso que ele é tão incômodo. Ele é incômodo porque ele penetra mais no nariz, né? Na fossa nasal. Então, é isso. Então, assim, o primeiro passo de tudo é mofo, poeira. Então, assim, o primeiro passo de tudo para tratar tanto a rinite como a sinusite de origem da rinite, né? Que veio de uma origem de uma alergia,
é Certo. a mudança do ambiente. Esse é o principal ponto para qualquer médico. Mas existem muitas medicações hoje que você pode entrar para o controle da rinite. Vão desde sprays nasais de corticoide, lavagem nasal, utilização de uma medicação chamada antileucotrieno, que é uma medicação própria para rinite, usado para asma também. Então, assim, existem várias medicações que você pode somar para tratar a rinite alérgica ou a rinocinusite crônica por conta de rinite alérgica. Entendi. Então, tem várias coisas. Falar que você vai ficar curado, né? Curado é uma palavra muito forte. Você vai ter controle. Assim como um asmático tem controle da asma, a pessoa com rinite alérgica, a alergia do nariz, tem controle da alergia. E o controle costuma ser bem satisfatório na maioria dos pacientes. Bacana. Então, quer dizer que o paciente tem que começar a lição de casa, observar o que ele está fazendo, manter a casa limpa, essa questão do travesseiro, do colchão, dessa roupa de cama, realmente ela tem que estar muito limpa, né? Porque a pessoa vai passar uma boa parte do tempo, né, dormindo naquele ambiente, estando exposto naquele ambiente, é isso? A gente fala que a principal coisa da alergia é o ambiente que se dorme, porque se passa 8, 10 horas, né, dormindo. E quando você está dormindo, a sua proteção ela é menor. Você espirra menos, você tosse menos. Então, entra mais fácil na via aérea o alérgeno. Então, o ambiente em que se dorme, ele é um dos principais ambientes que tem que ser cuidados da rinite alérgica. Maravilha, doutora. É por isso que muitas pessoas acordam pela manhã, quando o ambiente não está limpo, já acordam dizendo que estão com o nariz entupido, é verdade? É verdade. E também fazem aquele que a gente chama de espirros em salva, que é um espirro atrás do outro. Tinha. Né? Então verdade. É típico da rinite alérgica. Os espirros em salva. E agora eu vou lhe perguntar uma coisa. Como nós falamos que a pessoa, o indivíduo pode nascer, né? A pessoa pode nascer com um princípio alérgico, mas a alergia ela pode ser hereditária, assim, se o pai é alérgico, a mãe é alérgica, os filhos podem nascer com algum sintoma de alergias? Sim, a alergia do nariz ela tem um componente hereditário. Entendi. Vezes. Então, realmente tem que observar isso aí. O mesmo tratamento que é dado às crianças é dado ao adulto ou existe uma diferença de tratamento para curar as alergias? Para as alergias, existe diferença de tratamento medicamentoso entre adultos e crianças. A criança, ela tem quadros de infecção de via aérea superior, que é essa região, de repetição. Muitas vezes por exposição. São crianças que estão na escola, na creche. Então, é normal a gente ver 6 a 8 infecções, não necessariamente alergias, mas infecções virais ou bacterianas da via aérea superior. Então, na criança é muito importante a gente estabelecer se aquele quadro é viral ou bacteriano ou se aquele quadro é alérgico. E muda um pouco o tratamento, sim, em relação ao adulto. Tanto o tempo de tratamento quanto as medicações que a gente faz uso. É isso. Perfeito. Muito boa resposta. Até mesmo que quando as crianças começam aí, né, no daycare, na escolinha, aí se o ambiente lá também não tiver muito bem organizado, pode desenvolver. Pode. E vamos perguntar o seguinte, já perguntei um pouco a respeito dos remédios, né? Depende muito da situação do paciente, né, doutora? E funciona também se fazer remédio caseiro em casa? Tem algo assim que os médicos recomendam? Por exemplo, lavar o nariz? Existe alguma coisa recomendada pelo médico? Sim, a lavagem nasal ela deveria ser feita por todo mundo. Assim como a gente escova o dente, a gente deveria lavar o nariz. Né? Então, a lavagem nasal, pelo menos 1, 2 vezes por dia, ela é muito importante. Então, o soro fisiológico pode ser colocado numa seringa, jogado nas fossas nasais, né? Num adulto, 10 ml de cada lado. Numa criança, a depender da idade da criança, eu costumo brincar
que a gente segue assim, 1 mês é 1 ml, 2 meses é 2 ml, mais ou menos, mas isso não é um conceito de todos, né? Mas usando seringa com soro fisiológico é mais ou menos essa lógica. A lavagem nasal ela deve ser feita, ela ajuda bastante, porque ela remove a secreção nasal e isso facilita não ter processos secundários bacterianos, começar com uma rinite e aí evoluir com uma sinusite aguda bacteriana, por exemplo. Então ajuda bastante a lavagem nasal e ela deve ser feita assim. Uhum. Ótimo, ótima dica, né? Porque aí as pessoas podem, como é importante a gente escovar o dente todo dia, várias vezes ao dia, vamos também cuidar dessa parte nasal, que até evita outros problemas, né, doutora? Como principalmente nessa época do ano. Então, eu já vou começar, tá? Sabendo que tem tanto pólen lá fora, eu já vou começar a fazer essa receita também. Bom, uma coisa que eu queria saber, não sei se tem mais alguma pergunta. Gente, podem perguntar para a doutora Gabriela, ela está aqui, olha, não é todo dia que a gente tem a doutora Gabriela aqui no meio e na web. Então, vamos perguntar. A Rita já perguntou aqui, lavar o nariz deve servir também para sinusite? Porque nós falamos de alergia. Serve para as duas coisas, doutora? Sinusite e alergia? Serve, porque um inchaço e a secreção no nariz, né, ela obstrui esses ductos que eu tô falando, né, esses canaizinhos, e faz dar sinusite dentro do seio. Então, se você lava o nariz, você diminui as queixas de rinite e você também pode diminuir a incidência de sinusite, né, porque não junta tanta secreção no seio e aí não gera uma sinusite bacteriana secundária. Então, lavar o nariz serve tanto para rinite quanto para sinusite. Ótimo, perfeito. Nós estamos falando de sinusite e alergias. E a asma, ela entra também nessa situação ou é um caso à parte? Os pacientes asmáticos, normalmente têm uma reação exagerada, não só na mucosa nasal, que é a rinite, como eles têm uma reação exagerada no pulmão. Então, é muito comum você ver a associação entre rinite alérgica e asma. Elas andam juntas. E também existe uma associação entre asma e sinusite crônica, que pode ser por polipose nasal ou não, né? Então, existe uma associação tanto com a sinusite crônica, como da asma com a sinusite crônica e da asma com a rinite alérgica. Perfeito. Doutora, eu já escutei muito as pessoas que gostam de animais, que têm animais dentro de casa, e eu não sei se é assim, é muito comum, mas principalmente os gatos. As pessoas que têm gatos, que gostam de ter um animalzinho de estimação, de ter um gatinho, e às vezes aquela pessoa pode, com alergia, conviver com o gato dentro de casa? Se existe uma forma de tratar isso aí? O gato, ele lambe o pelo e ele deixa uma proteína que é alergênica para a gente, além do pelo em si, tá? Certo. Então, existe muita alergia ao gato, ao pelo do gato. O que acontece? Existem formas de você conviver com um animal a depender do grau de alergia, a depender do número de crises por semana, a depender da resposta ao tratamento medicamentoso. O ideal que eu falo para todos os pacientes para todas as pessoas que têm gato, é que principalmente o ambiente em que se dorme não deve ter contato com o gato, né? Então, eu sei que não é fácil, é difícil, né? É diferente do cachorro, que você põe uma gradezinha e você consegue impedir que ele entre. O gato, ele consegue pular, ou às vezes ou entrar pelas frentinhas, isso, eu entendo. Então é mais difícil do que o cachorro, mas o ideal é que, para o paciente alérgico, que você não tenha o contato, principalmente no ambiente que se dorme, pelaquela razão de ser um tempo mais prolongado, né, de exposição. E ter um tratamento eficaz, medicamentoso. E aí a gente vai lidando. Existem pacientes em que a gente consegue um bom controle, sim, mesmo com o animal. Uhum. E existem outros pacientes em que, dependendo do número de recorrência,
e da gravidade das recorrências, aí a orientação, dependendo da situação, não estar tanto em contato com o animal. Mas a maioria a gente consegue sim controlar. Hoje em dia, mesmo mantendo o animal, se for mantido as medidas ambientais da casa, né? E principalmente do quarto. Certo. E principalmente porque ele lambe, né? E produz. Então, realmente fica naquele ambiente, né? A pessoa tem que ter bastante cuidado, realmente, não trazer no ambiente que se dorme. Então, para as pessoas que amam os gatinhos, para não ter que se separar desses gatos, podem criar um local dentro da casa, conviver, fazer o tratamento, mas só não pode usar, trazer o gatinho para o ambiente onde se dorme. Perfeito. Onde se dorme, principalmente. Isso, porque aí já esclarece, né, para algumas pessoas. E, doutora, pode acontecer também da pessoa não ter alergia, o que a gente até falou no começo. De repente, você não tem um gato dentro de casa, mas ir na casa de alguém que tem um gato e a pessoa, né, eu já vi casos assim, dizer, olha, eu não posso ir naquele ambiente porque tem um gato, porque... Então, quer dizer que não é só no ambiente se dorme, também pode acontecer também de ter alguma reação no ambiente diferente do quarto, né? Em todo é uma forma de controle, mas assim, lógico que estar sem um animal que causa alergia é mais fácil de você controlar a alergia. Isso é para tentar evitar de se separar do animal. Mas realmente em qualquer ambiente que esteja o patógeno, né, o que causa alergia, você vai desenvolver algum grau de alergia. Mas ainda se você não tiver controlado, se você não estiver usando medicamento de alergia, aí isso exacerba, né? Isso fica maior. Claro. Uma outra pergunta. Daria para falar sobre as inalações? São eficientes? As nebulizações ou inalações, né, elas podem ser usadas tanto no controle da asma, como no controle de uma crise, né, durante o processo de rinite alérgica. Elas podem ser prescritas pelo médico, elas podem ter corticoide inalatório, que tem uma alta eficiência no pulmão, né, para controle da asma. E elas têm eficácia, sim, se bem utilizadas. A lavagem nasal pro nariz, em geral, ela é mais eficaz, porque ela remove mais e lubrifica mais. Então, se eu fosse ter que escolher entre uma nebulização e uma lavagem para o nariz, a lavagem ela é mais eficiente. Agora, para quadros que envolvem nariz e pulmão, né, a inalação ela tem uma alta eficácia. Então, ela pode sim ser utilizada em conjunto, porque nem sempre acontece uma coisa isolada, né? Nem sempre tô só com secreção nasal. Às vezes eu tô com secreção nasal, tô com tosse, tô com espirro, tô chiando, né? Tô com todo um quadro pulmonar, uma tosse, né? Produtiva. Então, é isso. Então, elas podem ser usadas, sim, elas ajudam bastante, dependendo do quadro. Muito bom. Respondeu aí para nossa amiga que fez a pergunta, que colocou. E deixa eu ver mais alguma coisa aqui, que é sobre remédio. As alergias nós já falamos, né, que elas podem ser hereditárias, mas, por exemplo, eu queria perguntar um caso seguinte. Tem um caso de uma criança que ela tinha asma e ela fez tratamento e ela ficou totalmente curada. Então, a asma, se for um tratamento bem eficaz, a criança pode ficar curada dessa asma e não precisar mais usar aquele aparelhinho que tem que andar sempre com ele para puxar o ar? A gente fala que tem controle. É uma doença que tem controle. Não quer dizer que essa criança, se eu colocar ela no meio do pólen, ou no meio da poeira, ou do ácaro, que ela não vai chiar de novo e não vai precisar da bombinha de novo. Existem vários tratamentos para asma e existe um excelente controle da asma e até da rinite. Além do tratamento medicamentoso, dependendo do tipo de alergia, existe uma dessensibilização, né? Tipo
uma vacina, né? Uma exposição, certo, que você vai colocando o paciente sob exposição pequenas e aumentando progressivamente para fazer o seu sistema responder menos exageradamente àquela alergia ou aquela asma, né? Responder menos àquele patógeno, em geral, gerando crise asmática. Para ter menos crises asmáticas e menos alergia. É um tratamento mais prolongado, né? Pode dar um tempo bom de regressão, né? E muitas vezes pode ficar sem bombinha mesmo. É comum a gente ver, a gente ter pacientes que ficam super, super bem sem bombinha de controle de asma. Mas cura, ela é um controle. Ela vai ser um controle sempre. Muito boa resposta. Quer dizer, se a pessoa fizer um bom tratamento e tiver aquele espaço de tempo que não precisa o tempo todo, tá? Com aquela preocupação da bombinha, ele pode voltar um dia, né? Mas pelo menos deu aí um espaço de tempo, porque principalmente para a criança, né? Porque a criança quer se divertir, ela quer usar, né? Brincar, quer fazer um monte de coisas e fica naquela dependência de ter a bombinha por perto se acontecer alguma coisa. Entendi perfeitamente. E é comum com a evolução dos anos também, é comum, né? Não é sempre, mas com o crescimento da criança é comum as crises diminuírem. É bem comum. Bem comum, né? Mas existe a asma do adulto também. Né? Então e como é que é o sintoma da asma do adulto? É a mesma da criança que cresceu e continuou com a asma ou adquire a asma depois já de adulto? As duas coisas, né? A asma pode surgir na infância e continuar na vida adulta, ou ela pode surgir na vida adulta. E como é que a gente percebe? Como é que a gente percebe antes de procurar um médico se aquilo é uma asma, é o chiado? O principal sintoma de asma, né, os principais, mas o principal é chiado no peito, tosse de difícil controle, acima de 2 semanas, muitas vezes. Então, o principal sintoma é chiado e tosse. Entendi. Né? Então, na fase adulta pode ser descoberto isso aí sem nunca ter tido na infância. Sim, pode. Excelente. Olha o tanto de coisa, gente, que nós estamos aprendendo hoje aqui com a doutora Gabriela. Mais uma vez, obrigada, tá? Por estar aqui com a gente. E eu queria saber o seguinte, no teu consultório, você recebe mais crianças ou adultos? Assim, você trabalha só com as crianças ou com adulto ou é geral? Eu trabalho com crianças e adultos, e em um dos consultórios eu tenho mais crianças do que adultos. Chega a ser um 80% e 80% de criança e 20% de adulto no consultório do Vitória Parte. E no consultório do outro hospital, que é daí meridional, é meio a meio. É metade criança e metade adulto, atualmente, né? Então, quando trabalho com todas as partes. Né? Quando as crianças te veem, doutora Gabriela, me ajuda. Quero respirar melhor. É muito gostoso. Bom. É uma área muito boa, porque você tem muita resposta, né? É uma área que você tendo um tratamento correto, você consegue uma excelente resposta, muitas vezes, dos pacientes. Então, é muito gratificante tratar a rinite alérgica ou a sinusite, assim, são duas patologias boas de se tratar. Muita resposta satisfatória. Eu estou falando isso mesmo porque lá no teu Instagram eu já vi que tem homenagem, que as crianças fazem desenhos, né? Te agradecendo pelo cuidado, pelo carinho. Então, achei muito lindo, assim, achei muito bonito. Eles reconhecendo que a doutora Gabriela cuidou de mim, né? Estou respirando melhor, estou controlando minha alergia. Então, isso eu acho que traz uma satisfação muito grande, né? Para o otorrino, para a pessoa que trabalha. Se bem que os adultos também ficam muito felizes, né? É muito gostoso. É muito prazeroso saber que dentro da sua profissão você está fazendo um bom trabalho com as pessoas. Alguém está falando aqui, essa live é muito importante, principalmente para quem tem uma criança alérgica. É verdade. Quando a criança é alérgica, eu acho que os pais sofrem em dobro, né, doutora? Com certeza. Porque eles querem resolver o problema. Quando você é mãe e pai, você quer que o problema seja em você e não na criança, né? Você pudesse tirar aquilo com a mão e falar, olha, não fica nele, fica em mim a alergia. Mas nem sempre é possível.
E criança tem um grande benefício, que a criança ela responde muito rápido ao tratamento. Então, às vezes a gente vê crianças que passaram uma vida inteira com rinite alérgica e não tiveram um tratamento adequado, né? E Entendi. às vezes sofreram um período grande. E aí, às vezes, você põe uma medicação, 2, 3, e aí você vê a resposta daquela criança, eles respondem muito rápido, então é muito gostoso. É muito gostoso. Tanto crianças como adultos, mas é muito gostoso ver a satisfação da própria criança, mostrando que ela está respirando melhor. Uhum. E quando que você pode começar a fazer um tratamento com uma criança? De que idade, mais ou menos? Desde o bebê? Desde o bebê. Ou existe uma idade desde o bebê? Desde o bebê. Quando já é bebê, o pediatra já percebe, já encaminha. Desde o bebê. Certo. A gente faz desde que nasceu, dependendo da situação, e até a vida adulta. Né? Algumas medicações são mais seguras a partir dos 6 meses. Então, tem medicação que realmente só consegue colocar a partir dos 6 meses, mas é feito desde criança, desde bebezinho até adulto, dá pra gente fazer orientação e medicação. Eu queria também fazer uma pergunta, enquanto o pessoal aqui pede alguma coisa, eu quero fazer uma perguntinha aqui minha. As alergias, elas causam rouquidão? Assim, você perde a voz quando tem alguma crise de alergia? Pode ocorrer rouquidão por tosse. Quando você tosse muito numa alergia, né, pode ocorrer você bate uma corda contra outra. E isso, na tosse, você tá batendo. Certo. Quando você bate, você pode machucar ou edemaciar a corda vocal, e isso pode levar a rouquidão. Não é o mais comum. É importante, quando a gente vê rouquidão, fazer um exame de videolaringoscopia, que é um exame por vídeo para olhar a corda vocal, para saber se não tem um nódulo, se não tem um machucado da corda vocal mesmo, se aquela tosse não machucou, se não tem um refluxo associado. Então, você consegue ver várias patologias quando você visualizar a corda vocal. Então, rouquidão, hoje é recomendado a realização da visualização direta, né, da visualização por vídeo da corda vocal, tá? Para estabelecer. Quer dizer, fazer um exame mais específico. Pode ser até uma coisa séria, né, doutora? Pode, né? Rouquidão pode. Principalmente se o rouquidão passar de 2 semanas. A rouquidão acima de 2 semanas, ela necessita de avaliação médica e de vídeo. Então, é um período que dá tempo da pessoa avaliar, assim, preciso realmente ir no médico examinar porque já passou um certo tempo. Já passou um certo tempo. A gente fala que até 2 semanas, até um tratamento clínico poderia ser feito. Acima de 2 semanas, o encaminhamento ao otorrino ela é necessário. Maravilha. E deixa eu perguntar uma outra coisinha que eu estou lembrando aqui das minhas curiosidades. E, por exemplo, às vezes, quando eu tenho, por exemplo, quando eu espirro muito pela manhã, e aí eu sinto, por exemplo, às vezes eu sinto que a minha voz ela fica anasalada. Tem alguma coisa a ver com a alergia, a mudança da voz pela manhã? Tem. O que acontece? O ar, ele foi feito para entrar pelo nariz. Porque o nariz, ele tem função. O nariz umidifica, filtra e aquece o ar. Quando a gente tem uma crise de rinite alérgica, as estruturas de dentro do nariz, né, os cornetos e toda a estrutura da mucosa, incha. E aí você fica com a sensação de obstrução nasal. E o fluxo de ar não entra pelo nariz tão bem como deveria. Isso faz com que a pessoa respire à noite de boca aberta. Isso causa uma secura na garganta, na corda vocal, né? E isso pode levar e aí, junto com a obstrução, a sensação de uma voz extremamente anasalada, uma voz em que o ar não está passando por onde deveria. Então, fica uma voz de obstrução nasal, uma voz anasalada. Certo. Então, o que se recomenda, então? Procurar um médico ou observar esses sintomas?
O ideal é você procurar um médico para tratar a crise de rinite alérgica. Além do momento de crise, né, de rinite alérgica, é importante tratar cronicamente, né, dependendo do que tiver. Então, se essa rinite ela é persistente e ela está ocorrendo com uma frequência considerável, ela exige tratamento clínico medicamentoso pelo otorrino em geral, por um tempo mais prolongado e não apenas para a crise. Porque a gente tem muito essa mania, às vezes aqui no Brasil também tem bastante, de procurar somente na crise, né? Daí você perde segmento. Você teria que procurar para tratar não só as crises, mas o tanto que repete as crises, né? A parte crônica da rinite alérgica. Isso é muito importante. Existe medicamento tanto para a parte aguda quanto para a parte crônica. E assim, quando a pessoa tem uma alergia que ainda não sabe, ainda não procurou um médico, a melhor coisa é fazer a lavagem antes de procurar um médico até chegar, porque ninguém pode se automedicar, né? Porque eu vejo, por exemplo, nas farmácias, né, doutora, existe uma infinidade de remédios e assim, a gente ainda tem aquela coisa da cultura, né, de alguém recomendar alguma coisa que deu certo para a pessoa e a pessoa vai, toma isso, faz isso, né, esse tipo de coisa. Então, isso aí é uma coisa muito séria, né, porque é uma coisa que precisa de um tratamento médico, precisa de uma recomendação médica. Precisa. Tem tratamentos para... Os tratamentos são diferentes, né, para cada pessoa. Então, né? Não existe um tipo só de rinite, né? A rinite nem sempre ela é alérgica, né? Então, a rinite também tem vários tipos? Tem vários tipos. Tem rinite vasomotora, que a gente chama, que é a rinite que o corneto aumenta ou diminui de tamanho de acordo com a oscilação, às vezes, de temperatura. Existe a rinite química, né? Que é a inflamação por produtos químicos. Existe rinite atrófica, é comum do idoso. Então, a rinite também tem suas subclassificações, que a rinite é a inflamação. As subclassificações, são subtítulos, né? Subtítulos, cada um reage de uma forma diferente. A mais comum é a rinite alérgica. A mais comum é a que veio da alergia, mas existem outras também. Então, tem que ter o diagnóstico correto. Então, é importante procurar o médico, o otorrinolaringologista. A lavagem nasal pode ser feita porque ela não traz nenhum malefício, mas realmente a automedicação ela não é boa. Aí, nos Estados Unidos, ainda tem um controle melhor do uso de corticoide e corticosteroides, mesmo tópicos e sistêmicos, né? Que são usados para alergia. Que é mais difícil o acesso sem o receituário médico. Mas aqui no Brasil é bem mais fácil o acesso na farmácia, né? E isso atrapalha muitas vezes, né? Porque o paciente não tem um tratamento adequado. Fica aquela coisa, vai lá na farmácia, compra aquele remédio, usa aquele período, daqui a pouco tá de novo com a crise. E aí fica na recorrência. Eu sempre repito que a gente tem que procurar um profissional que entende. Não é, doutora? Porque a coisa mais fácil da gente compreender é você procurar, porque vai te mostrar o melhor tratamento, a melhor forma de tratar o problema que você tem. Agora, eu estou esperando aqui ver se tem mais alguma pergunta. Doutora, agora eu gostaria que falasse aqui para os nossos amigos, aqui os nossos clientes, como é que foi a sua experiência aqui no Hospital da Emory. O Hospital da Emory é um dos melhores hospitais aqui dos Estados Unidos, está localizado aqui na cidade de Atlanta. Eu sei que você fez um trabalho, né, muito interessante, um trabalho lindo, comunitário, dentro do hospital com as cirurgias nasais. Então, eu gostaria, assim, dar teu depoimento, porque esse foi um hospital, né, o da Emory aqui de Atlanta, mas eu sei que teve o de Gainesville, lá na Flórida, e teve também na Universidade de Oxford. Mas eu vou puxar para a minha cidade, né? Que é a minha cidade que eu moro, Atlanta. Então, fala aí para o pessoal sobre o trabalho que você fez lá. Doutor Bruno também, seu esposo, também fizeram trabalhos comunitários. Então, conta aí um pouquinho da experiência. Foi maravilhoso. Foi uma oportunidade de conhecimento indescritível, assim, que eu tive aí. Agradeço muito aos profissionais que estiveram junto.
comigo, porque me ensinaram muito. Então, aí em Emory, eu fiquei acompanhando 2 profissionais, que foi o Delgaudio, que é um excelente cirurgião de nado sinusal, né? As cirurgias que eu faço aqui em Vitória. Então, ele trabalha com cirurgia endoscópica nasal, e eu fiquei acompanhando ele. Então, a gente chama de fellow na medicina, né? Então, a gente é como se fosse um trabalho, né, comunitário dentro do hospital, né? Você acompanha, acompanha outros profissionais, outros médicos, sim, eles desenvolvem o trabalho e você acompanha junto. Então, sim, você participava das cirurgias junto com a equipe. Então, assim, deu uma oportunidade de eu aprender muito. Ele tem um volume cirúrgico muito, muito grande, então você aprende muito quando você tem uma competência, né, excepcional. E então você acompanha esses profissionais e aprende muito. Ele tem muitos anos de experiência em cirurgias endoscópicas nasais e foi muito gostoso. Além da convivência, né, social e de conhecer outra cultura, de ter a oportunidade de estar num país que me recebeu super bem, numa cidade que me recebeu super bem, eu tive a oportunidade de ter muito conhecimento mesmo, né? Existe uma série de tecnologias que vocês têm, que a Universidade de Emory tem, para cirurgias endonasais, também é assim, surpreendente. Então, você vê neuronavegador em toda a cirurgia praticamente, que é um equipamento, né, que ajuda nas cirurgias. Então, além de você ter experiências com novas tecnologias e novas técnicas operatórias, você tem um profissional com muita capacitação, como ele, né? Ele é excelente. Maravilha. E me ajudou muito. E a outra profissional foi a Sarah Wise, eu também acompanhei ela, também excelente, cirurgia nasal, cirurgia de base de crânio. Então foi uma época de muito crescimento. E você volta para cá com uma bagagem tanto cultural como uma bagagem científica muito boa. Aí também maravilhoso. Em Atlanta a gente vê muita cirurgia de seios paranasais por fungo, né? Que tem muito ali, é impressionante. Então, cirurgias por rinocinusite crônica fúngica, né? Que não é tão comum, é um tipo lá da crônica, né? Um outro subtipo da crônica. Por fungo e pólipo é muito frequente aí em Atlanta, na população. E aí a gente vê muitas cirurgias dessa, acompanhou muitos pós-operatórios de cirurgias como essa, então foi muito gratificante. Só tenho a agradecer toda a experiência que eu tive aí e a convivência com vocês, que foi maravilhosa, né? Excelente, assim. É uma nova família. Verdade. E o doutor Bruno também, né? A especialidade dele, porque ele é neurocirurgião, né? O seu esposo. Sim, neurocirurgião. Especializado então, os dois tiveram a oportunidade de conhecer esse trabalho aqui em Atlanta através da universidade, da Emory, e os outros cursos também, né? Porque foi para a Flórida, foi para Oxford, e todos similar a esse da experiência aqui de Atlanta, doutora? Sim, também todos similares. cirurgias. Também acompanhando cirurgias. Foram todos em especialidades cirúrgicas, né? Em cirurgia do seio paranasal. Então, eu foquei nessa subespecialidade. Então, lógico que a gente acaba acompanhando outros dentro do hospital, porque acontecem coisas interessantes a todo momento, mas o foco foi realmente as cirurgias endoscópicas nasais. E o Bruno fez sua especialização em cirurgia para Parkinson, né? Cirurgia de Parkinson, então ele ficou na área da neurocirurgia e eu fiquei nessa área de seios paranasais, que era a minha intenção desde o princípio. Vou aproveitar e vou lhe pedir para falar com o doutor Bruno, para ele vir aqui fazer uma live comigo, tá? Tá bom, vamos marcar para ele fazer uma live com ele. Agora ele tá com o bebê aí, dando bebê por aí.
Eu Então, sei. Eu sei que ele está cuidando do bebê para a gente poder estar cuidando do bebezinho do Arthur, que deve ser assim uma coisinha linda, eu tô com saudade. Eu sei. Vai ser menino também? É outro menininho? Ai, que lindo. Chama Luca. Ai, que lindo. Parabéns, viu? Obrigada. Olha, eu fico assim super feliz. Eu sei que a gente tem um tempo aqui no Instagram. Eu gostaria de lhe dar um espaço para divulgar, para falar da sua clínica, ou mesmo para divulgar o seu Instagram, falar o que você quiser pela oportunidade de estar aqui presente aqui no Meire na web, antes da gente se despedir. Então, fique à vontade. Eu gostaria de falar os locais que eu atendo. Eu atendo no Hospital Meridional Serra, né, que é o antigo metropolitano, e atendo no Vitória Parque Hospital. Atendo de 0 a todas as idades, tratando patologias da otorrinolaringologia. Então, nariz, ouvido e garganta. O que eu mais gosto de fazer na vida é atender paciente, é minha paixão mesmo. Então, o consultório está aberto para receber os pacientes com muito carinho. O nome da clínica é Clínica Meira. Clínica né? Meira. Clínica Meira, certo, que é em Vitória. Em Vitória. Vitória isso aí. Agora a gente está montando um novo espaço também. Também fica na Serra, né? Um espaço todo novinho, mas ainda não inauguramos. Mas está sendo montado. Então, devagarzinho as coisas vão crescendo. Claro. Conseguindo ter cada vez mais paciente, que é isso que é gostoso. E ver a melhora dos pacientes, que é o que traz mais satisfação na profissão. Olha, doutora, eu quero agradecer imensamente e dizer uma coisa também. Além de ser uma excelente profissional, uma pessoa muito inteligente, muito atenciosa, é uma pessoa muito carinhosa com as pessoas. Então, eu imagino como você deve mimar essas pessoas que te procuram lá na clínica, principalmente as crianças, porque eu sei do teu carinho. Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas também que estiveram aqui presentes na nossa live, e vocês podem entrar em contato com a doutora Gabriela Meira, tá? Gabriela Pilon Meira, pelo Instagram dela, e quem mora em Vitória já pode ir lá conhecer. Se tiver algum problema alérgico, vai lá que você vai estar com a pessoa certa. Um beijo, tudo de muito bom. Obrigada, um beijo muito grande. Saudades de vocês, saudades. Muita saudade. Um beijo bem carinhoso, viu? Muito bom te rever, viu? Obrigada. Beijo grande, obrigada a todos que participaram. Houve vários amigos, né, elogiando. Muito obrigada a todos pelos elogios que vocês fizeram aí na live. Eu me sinto honrada com tanta retribuição de carinho. Você é merecedora de muito carinho. Um beijo, doutora. Abraço, doutor Bruno, tá? Beijo grande. Obrigada.